O melhor da moda feminina e infantil, com exclusividade, criatividade e grande estilo, é na loja Ana Varela. Atendimento personalizado e com novidades da moda outono e inverno. A loja Ana Varela é a melhor opção em moda feminina e infantil da região. Fácil de pagar em até 6 vezes e tem crediário próprio. Quer conhecer mais? Acesse a fanpage Loja Ana Varela. Loja Ana Varela, Rua Ponta Grossa 1265, em frente à Receita Federal. Telefone 3422-9565, Apucarana. Olá, queridos telespectadores! Estamos hoje com mais um programa Saúde Integral e hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, desde a infância até a fase adulta, né? E o meu desejo é que você realmente fique aqui atento conosco durante essa programação para receber essas dicas tão importantes sobre a saúde bucal. E antes de entrar no intervalo, eu quero deixar uma dica importante para você, mas essa dica eu vou deixar agora com o Elber, que está lá na Ana Varela. É isso mesmo, nós estamos aqui na loja Ana Varela, onde tem todos os últimos lançamentos, tendência para o ano 2016, moda com qualidade, olha, posso falar? O melhor atendimento da cidade de Apucarana. Com certeza você vai encontrar tudo para moda feminina e infantil. Sabe aquele precinho especial com atendimento de primeira? Aqui na Ana Varela você vai encontrar lançamentos e também modelos tradicionais. Aqui na Ana Varela já tem novidades para moda outono e inverno. E você pode pagar em até 6 vezes no cartão, porque aqui na Ana Varela tem crediário próprio. É o melhor atendimento da cidade, com o melhor preço e tudo que você procura de moda feminina e infantil. É aqui na área central da cidade de Apucarana, na Rua Ponta Grossa, bem em frente à Receita Federal. Telefone 3422-9565. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br.
O melhor da moda feminina e infantil, com exclusividade, criatividade e grande estilo, é na loja Ana Varela. Atendimento personalizado e com novidades da moda outono e inverno. A loja Ana Varela é a melhor opção em moda feminina e infantil da região. Fácil de pagar em até 6 vezes e tem crediário próprio. Quer conhecer mais? Acesse a fanpage Loja Ana Varela. Loja Ana Varela, Rua Ponta Grossa 1265, em frente à Receita Federal. Telefone 3422-9565, Apucarana. Estamos de volta com o programa Saúde Integral e hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a saúde bucal. E nós estamos aqui com a presença de um doutor, um dentista, que na verdade tem uma formação muito especial. O Dr. Manuel Augustinho Alves, particularmente além de dentista também é meu amigo, e meu dentista. E na verdade, ele também tem uma formação muito rica. O Dr. Manuel, ele é formado em odontologia, ele é especialista e mestre em ortodontia. E na verdade ele faz um trabalho muito lindo aqui na cidade de Apucarana e toda a região do Vale do Ivaí. E hoje nós temos a honra de ter o doutor aqui conosco nesse programa. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. A gente que agradece a oportunidade para falar alguma coisa em relação à saúde bucal. Eu estou muito feliz com esse programa, até porque já faz algum tempo que eu tenho a vontade de chamar alguém especialista na área da ortodontia, na área odontológica. Eu sempre faço um trabalho missionário, doutor. E eu tenho ido para algumas regiões de vulnerabilidade. E há um tempo atrás eu fui numa região aqui do Brasil, na região ribeirinha. E eu me lembro que quando nós fomos lá, nós fomos com uma equipe médica e com alguns dentistas. E eu fiquei assim muito surpresa quando eu me deparei com muitas crianças que na verdade não tinham seus dentinhos. E muitas estavam aguardando a nossa ida porque eles tinham muitas dores, e dores de dente. E lá, como não tinha assim uma saúde pública, não tinha um trabalho específico com essas crianças, os dentistas que iam lá faziam um trabalho rápido, para tirar a dor. Mas é uma odontologia mais curativa mesmo, para resolver o problema da dor, Exatamente. E aí, diante dessa situação, eu senti a necessidade de fazermos um programa específico falando também dessa área odontológica. Com certeza. Para trazer para a população que está nos assistindo a importância dos cuidados com a boca, com os dentes. E eu quero assim agradecer mesmo pela sua presença. E para iniciar, em nosso programa esse momento de perguntas, eu gostaria de saber assim quando a criança ela deve procurar um dentista, quando os pais da criança, na verdade, Exato. Bom, a odontologia ela começa a ter importância a partir de que a criança nasce, Hoje em dia a gente tem a pediatria neonatal, que a criança já faz, antes da erupção dos dentes, já começa uma orientação com os pais sobre a higienização, os cuidados que deve ter, escovar a gengiva, bochecha. Após a erupção dos dentinhos, já também tem um manejo no que se diz a fazer a higienização dos dentes, usar a escovinha, tem uma solução, tem um flúor. Então existe já uma especialidade que cuida do bebê. Depois, com a erupção dos dentes, a odontologia começa a ter outros problemas, digamos assim. Problema da cárie. Antes disso também tem a parte dos hábitos, chupeta, dedo, a parte da amamentação, a importância da amamentação, que já começa assim, a amamentação, como nós somos mamíferos, todos os mamíferos até os 3 anos de idade têm uma necessidade de desenvolver a musculatura da face, peribucal principalmente. Então assim, até os 3 anos a amamentação é ótimo. E a chupeta não irá substituir essa amamentação.
Aí tem outros cuidados também, conforme os dentes forem erupcionando, tem o problema da cárie dental, a gengivites. Então começa aí o problema, porque a saúde geral começa pela boca. Com a boca sadia, saudável, nós vamos ter uma mastigação mais eficiente, nós vamos ter a parte fonética mais correta e a estética também. Então, é uma sequência de eventos na vida da pessoa que nós vamos ter. Por isso que é importante a saúde bucal. Desde o nascimento até ficar velhinho, né? E se a gente conseguir conservar, ter essa saúde, quando nós chegarmos na terceira idade, nós vamos ter todos os dentes na boca. Que legal, né? Torcemos para que isso aconteça. Isso é o objetivo. Nós odontólogos lutamos para que chegue nisso, né? Sim. E, na verdade, hoje o nosso trabalho realmente é preventivo aqui com o programa. Eu gostaria que o doutor falasse a respeito da sucção, da chupeta, da mamadeira. Tem muitos pais que às vezes procuram, né, o dentista justamente para questionar em relação a isso, né? Correto. Quando pode usar, quando deve parar, se é necessário usar chupeta ou não. Eu sei que o doutor falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que o doutor agora direcionasse para esses pais que têm essa dúvida. Então, porque assim, como eu citei, nós somos mamíferos. Todo mamífero tem essa necessidade da sucção. A sucção até o 3º ano de idade, ela é natural dos mamíferos. Então, assim, o que a gente orienta os pais? No começo, quando o nenê, até os 6 meses, 3 anos de idade, a amamentação é a mais indicada. Sim. Né? Porque assim, a chupeta, ela não vai desenvolver, por exemplo, a musculatura peribucal igual o ato de amamentação. Né? Então, assim, a chupeta, quando for utilizada, ela, de preferência, sempre ter opção por aquelas chupetinhas ortodônticas, que tem a ponta, ela é mais achatadinha. Então, ela molda mais o céu da boca. Então, é a melhor, se for optar por uma chupeta, a chupeta ortodôntica. Porque, assim, todos nós temos o hábito da sucção. Então, às vezes, a criança, ela fica com aquela sucção. Então, de repente, é melhor dar uma chupeta, assim, com esse formato anatômico, ao invés dela desenvolver outro hábito, que é a sucção de polegar. Porque daí o polegar, além de fazer a parte da sucção, ele vai fazer uma pressão contra o palato da criança. Isso aí vai fazer com que a médio prazo cause uma deformidade, pode os dentes ficarem angulados para frente, pode desenvolver uma mordida aberta. Mordida aberta é quando os dentinhos eles perdem o contato, fica um espaço aberto. Isso aí, com o tempo, vai proporcionar uma interposição de língua e daí vai se perpetuar o problema da oclusão. Né? Outra citação que a gente tem que sempre conversa com os pais. Todo mundo tem o hábito de colocar açúcar. Né? Então, assim, o leite materno, ele não é doce. Mas tem na cultura popular de que o doce é gostoso, porque é um hábito embutido nós pais. Mas, na verdade, deve-se ter no leite, se for usar na mamadeira, deve-se evitar uma concentração alta de açúcar. E outra coisa, o hábito de dormir mamando. Isso aí é um hábito muito prejudicial à criança. Porque no ato de dormir com aquele leite em contato mais o açúcar, vai causar uma desmineração no esmalte do dente. Isso aí vai causar cárie, que é o que a gente chama de cárie de mamadeira, que dá umas erosões, dá umas manchas brancas muito intensas na criança. Daí a criança começa a ter problema de dor, os dentes começam a alterar o tamanho, que eles quebram os dentes de leite, aí começa a gerar um monte de problemas que vai futuramente também, além de causar um problema na mordida, né? Então, essa seria, sim, a ideia, os cuidados que a gente deve ter nessa parte preventiva. Essas são dicas extremamente importantes, doutor. Realmente, os pais precisam estar atentos nesse momento com essas informações, né? Porque muitos acabam estimulando o uso da mamadeira, né? Por mais tempo, a chupeta. Isso acaba prejudicando, então, também a questão clínica da criança, né? Porque depois do 3º ano vai haver um crescimento ósseo, então se tirar o estímulo até essa idade
é o ideal, até o 3º ano de idade. Certo. Após essa idade, ela deve, se conseguir tirar o hábito, é muito importante. Chupeta, por exemplo, a gente recebe no consultório diariamente crianças com 9, 10 anos usando chupeta ainda. Então, aí ela pode causar um efeito mais prejudicial. Aí é legal entrar em contato com o profissional, existe estratégias para tirar esse hábito. Também tem que ver uma avaliação, de repente, até psicológica. É isso que eu ia isso aí, comentar. porque o hábito oral, o hábito da sucção bucal, pode refletir uma carência afetiva, Sim. pode indicar alguma coisa. Então é importante apurar a causa. Ela suprime uma certa carência que a criança pode ter. Com certeza. Na verdade, os pais precisam estar atentos neste momento, né? Não só com a Correto. parte odontológica, mas também com a parte emocional. Talvez a certeza. criança está sinalizando um problema psíquico e precisa ser tratado quanto antes melhor, né, doutor? Correto. E a questão da higienização, doutor? Quais são as suas dicas quanto à higiene bucal? Quando o nenê, a gente orienta, antes da erupção dos dentes, a gente orienta os pais a pegar pode ser o paninho da fraldinha mesmo, que é um tecido bem molinho, macio, previamente limpo, lógico, né? Você pode embeber numa solução, pode misturar uma medida de água oxigenada, 10 volumes, para 3 medidas de água filtrada ou fervida. Faz uma concentração, aí pode fazer a higienização da criança. Pode usar essa fraldinha, existe no mercado umas dedeiras de silicone, que são muito macias também. Pode-se utilizar. Após a erupção do dente, pode-se usar essa mesma solução, esfrega em todas as superfícies do dente, bochecha, no rebordo alveolar, que é no caso a gengivinha da criança, linguinha, tá? Então pode usar essa solução. É indicado procurar um dentista, um pediatra, que daí ele vai passar uma solução à base de flúor muito diluída, que nós comumente aplicamos num cotonete e esfrega na superfície dos dentes, nessa fase. Certo. Às vezes os pais perguntam pra gente, mas como que eu vou fazer para abrir a boca e tal? É uma dificuldade, mas com manuseio, agradando a criança, você vai conseguir. Sim. Uma dica, colocar o dedo, o pai e a mãe, quando forem fazer a higienização, colocar o dedo entre a gengiva. Nunca colocar entre os dentes, porque senão vai levar uma mordida e vai machucar o dedo. Uma dica importante. Uma das importantes. Inclusive, eu já tive meu dedo machucado por isso. Mas assim, então coloca, a boca da criança vai ficar entreaberta, certo, e você pode fazer essa higienização. Outra coisa importante nessa idade, pode usar algum gel dental ou creme dental que esteja isento de flúor. Por quê? Porque se colocar uma pasta, como ele tem aquele gostinho, tem aquele cheirinho gostoso, se ela tiver flúor, a criança pode deglutir. Na verdade, o que você colocar nessa idade, a criança vai engolir. Então, essa solução que eu comentei não é para encharcar, é só para embebecer a fraldinha. Então, certo, colocar pouquinho, né? E após a erupção de dentes, né, é importante o pai e a mãe dar a escova para o filho, brincar com a escovinha, só que a escovação o pai e a mãe tem que supervisionar. Não adianta a gente falar, doutor, eu não escovo, eu dou escova para o meu filho, ele não escova. Nós temos que supervisionar até a criança adquirir uma destreza manual para que ela consiga fazer a escovação, porque ela não consegue nessa idade, ela não tem uma habilidade suficiente. Porque a escovação não é nada mais o uso do fio dental que é uma técnica, é um treinamento que a gente faz ao longo da vida. E após a erupção dos dentes, aí usar o fio dental, aí depois dos 6 anos pode usar um creme dental já com flúor, né? Mas aí sempre colocar pouca pasta de dente, não usar igual a propaganda fala, colocar aquela camada enorme, para aquilo lá, ela pode engolir, pode dar um problema chamado fluorose. Então daí esses cuidados que se tem. Ok. Seriam as dicas mais importantes.
Vamos dar agora algumas Sim. instruções para os adultos, né? Quando que uma pessoa deve procurar, né, um dentista? Porque nós sabemos que existem vários problemas clínicos de Com ordem certeza. bucal, até o câncer mesmo, Com né? certeza. E as pessoas muitas vezes não conhecem, elas desconhecem sobre o assunto. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho dos problemas, né, e os cuidados que nós devemos ter preventivamente para que não venhamos ter problemas específicos com câncer ou cárie ou alguns problemas, né, de ordem clínica. Então, assim, depois que nós temos a erupção dos dentes, né, já está na faixa etária aí de 6 a 10 anos, o grande vilão da moçadinha, digamos assim, seria o problema da cárie dental, né? Hoje, graças a Deus, na nossa região, pelo menos aqui no Paraná, no estado do Paraná, está melhorando bastante o índice de cárie, mas temos que muito evoluir. Depois dessa etapa, problemas ortodônticos, né, que a gente também depois vai comentar alguma coisa, assim, é uma faixa etária que desenvolve que os problemas da arcada, da erupção dos dentes são nessa fase. Passada essa fase, que nós já estamos com uma oclusão já amadurecida, já está com os dentes todos erupcionados, o cuidado maior que o adulto deve ter é no que se diz a respeito principalmente a problema de ordem de gengiva, são os problemas, doenças periodontais. Certo. Porque assim, o dente, ele é sustentado, ele é fixo, digamos assim, na parte óssea. E o que reveste o dente, todo o dente em toda a superfície é uma gengiva. Então assim, se nós não cuidarmos direito essa gengiva, vai haver uma inflamação, vai formar cálculo ou tártaro, que a gente chama comumente, né? E vai desenvolver essa doença periodontal. Existem estudos modernos, estudos que a respeito das periodontites, que são problemas decorrentes que são da gengiva, né? Doenças gengivais, que está muita relação de problemas cardíacos na válvula cardíaca decorrente da gengivite. Então tem bactérias que ficam alojadas na boca que podem causar algum probleminha de endocardite bacteriana, alguma coisa nesse sentido. Então tem que tomar muito cuidado com gengiva. Quando você percebe que uma gengiva está doente, sangramento, você passa um fio dental, fica sangrando direto, né? Você escova o dente, sangra muito, então tem que ficar atento. De repente procurar um dentista e o dentista perceber que tem uma necessidade do especialista, encaminhar para um especialista, o periodontista, que é o profissional que cuida dessa parte gengival. Outro fator que a gente observa com uma certa frequência, que você citou, é o câncer bucal. Então assim, às vezes a pessoa pergunta quando a gente deve procurar o dentista, quando nós devemos desconfiar de uma lesão que é o câncer. Todas as lesões que estão presentes na boca, seja lábio, língua, assoalho de boca, é até interessante a pessoa, de vez em quando, segurar com uma gaze ou com a língua, levantar a língua, movimentar, para ela ver se tem algum machucadinho. Porque assim, toda lesão que não some por um período de 2 semanas, 3 ou mais, que persiste, é persistente, é interessante procurar um dentista. Certo. Esse dentista, ele vai ter condições de ver se é uma lesão que pode ser algum tipo de câncer. E daí sim, o dentista pode encaminhar para um estomatologista, para um bucomaxilo, e esse profissional vai poder fazer o diagnóstico. Se é um caso de câncer, ou de repente é uma mucocele. Mucocele forma tipo umas bolinhas embaixo da língua, principalmente, né? Ou aftas recorrentes também, que é outro problema que dá muito em adulto, que está amplamente relacionado à parte emocional, ao estresse, à correria, o dia a dia da vida de todo mundo, né? Então, assim, são essas. Herpes labial também é uma lesão que frequentemente a gente observa. Então são essas lesões que a gente assim, comumente observa, né, no adulto, né, e também algumas lesões nas pessoas imunossuprimidas, né, que tem alguma doença crônica, né, um paciente com câncer, né, uma pessoa com
com AIDS, né, um diabético descompensado, que são as candidíases, algumas doenças também, que placas brancas. Então tem várias lesões orais, então é muito importante, se você anotar alguma lesão com coloração diferente, algum endurecido, alguma coisa, é legal para procurar o profissional. Esse programa é enriquecedor para mim, né? Todas as semanas nós acabamos aprendendo muito com cada profissional que tem passado por aqui, né? E eu tenho certeza que você que está nos assistindo neste momento, você deve estar assim encantado com tanto conhecimento, principalmente em relação à saúde bucal. Até porque nós procuramos muitas vezes os dentistas, né, doutor? Quando estamos com uma dor muito grande, quando nós acabamos sentindo, né, uma dificuldade mais intensa. E hoje você que está nos assistindo está percebendo que, na verdade, existem alguns sinais que acabam denotando que realmente nós precisamos procurar um dentista, né? Então, se você perceber alguns sintomas que o doutor acabou falando, é muito importante que você venha procurar, sim, esse profissional que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Eu gostaria de saber também, doutor, a respeito da parte de ortodontia, né? Que é a questão dos aparelhos, a questão, né, maxilar. O doutor poderia deixar algumas dicas para as pessoas e nos trazer orientações a respeito desta área também, que é tão rica dentro da odontologia? Então, a ortodontia, assim, são problemas que sempre vão ter na população, porque o que a gente observa? Por exemplo, o Brasil foi colonizado por vários grupos de etnias diferentes. Então, o que acontece? Existe o fator genético. Nós ainda não temos uma raça brasileira, digamos assim. Então, assim, o que acontece? Às vezes, a genética da pessoa traz uma parte óssea com uma tendência ao pai, a parte dos dentes da mãe, né? Então, há uma miscigenação muito grande de raças. E junto a isso tudo tem os fatores que eu comentei, são os fatores do ambiente, que é sucção de dedo, chupeta, enfim, são vários problemas que vão desencadear um problema na mordida da pessoa. Então, assim, a gente costuma dividir a ortodontia em 3, que é a ortodontia preventiva, a interceptiva e a corretiva. Então, assim, o que é a preventiva? A preventiva é a primeira fase que a gente vai fazer o tratamento do cliente, da criança, ou seja, é antes que o problema dela se instale na mordida. Por exemplo, criança que chupa o dedo, tem o hábito da sucção do polegar, 5, 6 anos, entendeu? Então, antes do problema começar, a gente já tem uma situação que a gente pode fazer um tratamento para tirar esse hábito, para não desenvolver um problema da oclusão. Depois nós temos a ortodontia interceptiva, que eu acho que é a ortodontia que a população devia fazer o conhecimento para ela procurar uma ajuda do profissional, para não deixar chegar no último estágio, que é a corretiva. Porque na interceptiva, o que o pai e a mãe pode observar no filho? Primeiro, observar se não tem mordidinha aberta. O que é a mordidinha aberta? É quando os dentes não se encontram na frente. Quando a criança ela tem mordida cruzada, ou seja, quando ela morde, vê que o queixinho dela está desviando. Vê que o céu da boca da criança é muito fechadinho. Então, isso aí são coisas que dá para a gente usar normalmente na ortodontia. Junto com a ortopedia, a gente intervém nessa parte, desenvolvendo a parte da musculatura da bochecha, da boca, peribucal, né, que a gente chama, a postura de língua. Então é muito importante, fazendo uma expansão do maxilar, fazendo uma correta postura da língua, para futuramente essa mordida não bagunçar, digamos assim. E a ortodontia corretiva, que é o que todo mundo pergunta pra gente, né, quando procura o consultório. Doutor, eu vou ter que colar aquelas pecinhas metálicas, que são os brackets normalmente, né? Então a gente usa, na verdade, a corretiva, normalmente nós vamos corrigir os dentes dentro da arcada e também corrigir a arcada dentro da possibilidade. Só que normalmente na corretiva, a gente não tem tanto campo para atuar
quanto na interceptiva junto com a corretiva. Por quê? A gente consegue adaptar o osso que vai acomodar os dentes. Então o resultado final do tratamento é melhor. E muitas vezes também, se nós conseguirmos espaço para os dentes erupcionarem, a gente às vezes nem precisa lançar mão de fazer a ortodontia corretiva. Nossa, doutora, eu estou muito contente com os seus esclarecimentos, né, sobre essa parte de ortodontia, mas eu gostaria que o doutor, assim, relatasse para as pessoas que estão assistindo, né, o que seria realmente a ortodontia, assim, uma linguagem mais simples. Bom, a ortodontia, que nem a gente comentou, dos cuidados preventivos, a ortodontia é aquele aparelhinho na parte inicial, quando é criança, de 6 a 10 anos, seria aqueles aparelhinhos móveis. Aqueles aparelhinhos, né, que normalmente aquele que tem um parafusinho para expandir, existe umas molinhas, que é o aparelho removível. E a ortodontia corretiva seria os brackets, que são aquelas estruturas metálicas que são colocadas nos dentes, que é para alinhar os dentes e permitir uma correta mordida. Então seria essa a ortodontia. É muito importante seus esclarecimentos, doutor, e principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, né? Muitas vezes às vezes em casa alguém que tem algum probleminha na questão da arcada dentária, a questão dos dentes às vezes são tortinhos, né? E eles precisam muitas vezes utilizar o aparelho e é a área da ortodontia então que cuida. Com certeza. É isso, né? Exatamente. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Está sendo muito legal, né? Muito importante a sua presença aqui conosco durante o programa, tirando dúvidas super essenciais sobre a saúde bucal. E eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, né? Falasse um pouquinho a respeito também da saúde pública, porque nós sabemos que às vezes as pessoas deixam de procurar um dentista, uma pessoa especializada por questões financeiras. Correto. E hoje nós sabemos que nós temos a saúde pública que acaba ajudando nesse processo, né? Então, deixa sua dica para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Com certeza. Então, gente, olha, eu acho que assim, a odontologia brasileira hoje é considerada uma referência a nível mundial. Mas muitas vezes o cliente, as pessoas, a população no geral, ela comenta, eu não tenho condições de fazer um tratamento. Então, assim, o que a gente observa, a nossa região, o município de Apucarana e os arredores, tem, assim, muito recurso hoje a gente observa. Por exemplo, eu citei a questão de lesões, né? Quando a pessoa desconfia que é alguma feridinha, um câncer, digamos assim. Hoje em dia, procura um posto de saúde. O posto de saúde, ele vai encaminhar. Hoje aqui em Apucarana existe o Centro de Especialidades Odontológicas, tem um profissional qualificado que vai diagnosticar isso. A criança na parte de prevenção também. Então, assim, é importante, a rede hoje, quase todos os postos de saúde, todas as unidades de saúde têm um dentista que atende a população. Então, assim, procure os postos de saúde, que é uma maneira de começar a saúde, de ter uma arcada boa, de ter os dentes saudáveis e melhorar a saúde dela num todo. Então, essa é a dica que eu deixo. E sempre procurar, assim, esses cuidados, orientar os filhos, né? Porque, assim, a educação bucal começa em casa. Começar a orientar fio dental, escovação. Tem época que a criança, ela é meio arredia, ela não quer, fica com preguiça de escovar o dente e tal. Mas é importante os pais darem uma reforçada e incentivar para que o hábito de escovar e fazer a higienização seja uma coisa gostosa, de ser um prazer e não ser um sacrifício. Então essa é a dica que eu deixo, Elisa. Doutor, muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho da saúde bucal. A honra é nossa, né? Muito obrigada mesmo. Antes de encerrar o nosso programa Saúde Integral, eu quero agradecer você que está conosco durante toda essa programação. E o meu desejo é que você venha ter nesta semana realmente algo de Deus, que você venha ter momentos muito especiais. Eu quero deixar uma dica importante. Por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha obstáculos, nunca se esqueça que acima de tudo isso você tem um grande Deus que está do seu lado, te amparando, está cuidando de você e está disposto a te dar uma grande vitória. Eu encontro com você semana que vem aqui no nosso programa Saúde Integral, lembrando que hoje eu estou vestindo Ana Varela.
Um abraço, um beijo no seu coração e eu espero você então. O melhor da moda feminina e infantil, com exclusividade, criatividade e grande estilo, é na loja Ana Varela. Atendimento personalizado e com novidades da moda outono e inverno. A loja Ana Varela é a melhor opção em moda feminina e infantil da região. Fácil de pagar em até 6 vezes e tem crediário próprio. Quer conhecer mais? Acesse a fanpage Loja Ana Varela. Loja Ana Varela, Rua Ponta Grossa 1265, em frente à Receita Federal. Telefone 3422-9565, Apucarana.